Gente, esse vai ser um vídeo extraordinário, assim. A gente vai tentar transmitir para vocês as informações que nós temos coletado aqui sobre o coronavírus. A situação é grave, é gravíssima no mundo todo. Eu nunca passei, na minha vida inteira, algo parecido. Nem você. Acho que só pessoas que viveram uma situação de guerra podem dizer que passaram alguma coisa, mas se elas estivessem na Europa, que era o palco da guerra. Claro que a gente não pode entrar em pânico, porque a gente precisa pensar racionalmente e frio quando uma coisa dessa acontece para tomar as decisões certas. Não acredito nos relatórios que estão mitigando a gravidade do que é uma pandemia desse nível, de um vírus que, pelo que as pesquisas preliminares estão indicando, é mais contagioso até que o vírus da gripe, que é um vírus tão contagioso, que é tão comum. Leve a coisa a sério. Quando o vírus chegou na Itália, tem vários depoimentos de italianos sobre isso. Houve uma ação do governo de dizer, não, calma, a gente vai passar por isso. Só que não foi isso que aconteceu, porque as pessoas não pararam a vida delas, elas seguiram a rotina delas, continuaram tendo contato, tendo interação social, e o vírus se espalhou. Foram mais de 3 mil mortes na Itália. Por enquanto, hoje, ontem a gente estava assustado porque eles estavam chegando a 3 mil. Aí hoje eles tiveram 475 mortes já. Então, tipo assim, já passou de 3 mil. A quantidade de gente que tá morrendo, e tipo assim, é uma coisa que não para. Claro que em um determinado momento a ficha caiu para os italianos, eles começaram a tomar medidas, se isolar e coisa do tipo, mas foi bem mais tarde do que deveria. Toda atitude que se toma com o coronavírus, ela tá 15 dias atrasada. É isso que a gente precisa entender. Agora você olhando para o cenário do Brasil, como o vírus chegou no Brasil muito tempo depois de ter chegado na Itália e de ter passado pela China, as pessoas começam a achar, não, aqui tá tranquilo. Não é que tá tranquilo, é que tá no início da fase. E a gente tem um outro problema no Brasil, que não tá havendo teste para todo mundo. Então a gente não sabe. Muitas pessoas que morreram no início, quando o vírus chegou no Brasil, agora é que as mortes delas estão sendo identificadas como causadas pelo coronavírus. E isso é grave, porque isso deixa a gente num atraso de 15 dias. Então, para que a gente tenha melhores condições de agir, a gente tem que usar o exemplo dos outros países, dos países que já passaram por isso, dos bons exemplos. A gente teve várias abordagens diferentes com relação ao vírus. Teve país que bloqueou tudo, como foi o caso da Coreia do Sul. Além de isolar as pessoas, eles testavam todo mundo. Então eles sabiam exatamente onde o vírus estava circulando e o alcance desse vírus. Na Itália não fizeram nada disso. Na Itália as pessoas tiveram 10 dias circulando com o vírus circulando entre elas. E aí quando os sintomas começaram a se manifestar, já não tinha mais como controlar. Isso porque o vírus tem uma característica que se chama de transmissão assintomática, que é você já tem uma quantidade de vírus, principalmente na sua garganta, grande o suficiente para você começar a expelir e contaminar as pessoas, só que você não demonstra nenhum sintoma da doença, você não sabe que está doente, e você já está transmitindo, você já é um agente transmissor da doença. E isso é um problema muito grande, porque tem um momento em que a doença está se espalhando, e ninguém sabe que tá, e todo mundo acha que tá bem, que tá tranquilo, que não tem problema nenhum. Aí não tem problema ir na festinha, não tem problema ir pra faculdade, não tem problema ir no comércio, só que você tá esparramando seu vírus em todos os lugares por onde você passa, entendeu? E aí que a transmissão acontece. E depois, quando todo mundo começa a demonstrar sintoma, já é tarde demais, porque já tem um monte de gente contaminada. É uma coisa para ser levado muito a sério, principalmente se você tem pessoas idosas em casa. E não é só idoso acima de 80, acima de 60 você já está num grupo de risco muito grande. Tem casos de pessoas com 50 anos que estão internadas. Não, tem se for pegar jovens assim, internados, tem jovens internados. Inclusive. Tome muito cuidado, lembra que o vírus tem uma taxa de sobrevivência muito grande em superfície, principalmente em plástico e metal. Então mesmo que você leve, por exemplo, você vai levar compra para essas pessoas. Tem muita gente agora que tem idoso isolado e as pessoas estão levando compras. Essa compra tem que ser higienizada. Ela precisa, a embalagem precisa ser limpa com algum produto químico que você usa para limpar a casa, que normalmente são a base de cloro e coisa do tipo. Desengordurante ou a base de cloro vai limpar. Vai limpar. Você precisa inclusive limpar as embalagens, mas você fala, eu não tô sentindo nada e tal. Não, você não sabe se você tem, você pode estar sendo um transmissor assintomático da doença e você não sabe quem tocou nessa embalagem. Você não sabe se o cara do supermercado que manejou aquele negócio para colocar na prateleira, se ele tomou as medidas de higiene necessárias. Não tem como você garantir. Tome muito cuidado com os idosos da sua família, mesmo que se você for levar compra para ele, limpe as compras, deixe ele isolado e leve isso a sério. Não é bobeirinha. Não é bobeirinha. E tem outra coisa, a gente sabe que o impacto de ficar isolado
financeiramente é muito grave. E a gente vai sentir uma pressão para que não fique isolado. A economia está reagindo para que você tenha a sua rotina. Existe uma força, um grupo de pessoas que está desprezando a doença. Por quê? Porque tem medo de que a economia pare. A economia já está danificada no mundo. Esse ano já está danificada. A gente precisa encarar isso com realidade. Você voltar para sua aula, para sua escola, não vai fazer a economia melhorar. A gente já vai ter esse segundo problema para lidar depois, no segundo semestre. Já é um problema real. Você precisa ter isso na sua mente. Pense que se essa doença se espalhar em larga escala, o impacto econômico que isso vai ter é muito maior do que todo mundo se isolar nesse estágio inicial. O que a gente está tentando fazer com essa questão de isolamento e estágio inicial? A galera precisa explicar isso. É uma estratégia que se chama de achatar a curva. É um dos jeitos que você tem para poder lidar com uma epidemia nessa escala, uma epidemia desse tipo, que é o seguinte: se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, se a doença de repente tiver um pico e uma galera se contaminar, esse pico vai ser maior do que a capacidade do nosso sistema médico de tratar todas essas pessoas. Vai começar a acontecer coisa igual está acontecendo na Itália, que é pânico generalizado e médico tendo que escolher quem vive e quem morre, porque não tem leito de UTI para todo mundo. A estratégia de achatar a curva é a galera se isolar para esse pico não existir mais. Na verdade, esse pico ele vai se abrindo e esse número de casos vai sendo distribuído ao longo dos meses e ele fica dentro da capacidade do nosso sistema médico. Porque o governo pode colocar a quantidade de dinheiro que for no sistema médico. Tem jeito. Tem coisa assim, não dá para você formar médico instantaneamente e tem estruturas médicas que você não consegue construir do dia para noite. Você não consegue construir as estruturas necessárias. Prevenir esse custo, vai ter um custo da prevenção, vai ter o custo de você ficar isolado na sua casa, vai ter esse custo. E eu sei que nem todo mundo consegue arcar com esse custo. Eu sei que tem pessoas que dependem do dinheiro que ganham no dia para viver. Essas pessoas não vão conseguir ficar em casa. Mas você que consegue ficar em casa, fica, porque a gente depende que menos pessoas transitem na rua, que menos pessoas transmitam o vírus. A gente tem populações no Brasil, em bairros pobres, em favelas, que não têm saneamento básico. Essas pessoas não têm água na torneira, elas não conseguem lavar as mãos delas, como é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Você está entendendo a dimensão disso? Quando o Estado fala, não, vamos retomar a nossa rotina, vamos todo mundo voltar ao trabalho, como tem acontecido em alguns lugares, e eu temo que aconteça no Brasil, isso pode gerar um descontrole total, porque não tem como isolar essas populações que não podem ficar em casa e que não têm condição de se guardar e de manter condições mínimas de higiene. E normalmente são pessoas que também têm uma imunidade muito baixa e não importa se são jovens ou não, são um grupo de risco, são vulneráveis. Sim, isso não é um alarmismo. Eu queria muito que as pessoas otimistas estivessem certas. Era o nosso maior sonho, que as pessoas que estão falando, não, é só um vírus, é só uma gripe, isso é uma histeria. Não é. A gente queria que vocês estivessem certos, mas vocês não estão. Tanto não estão que nenhuma empresa no mundo, por exemplo, ia cancelar os voos do Canadá para o Brasil se não fosse algo sério. A Air Canada acabou de fazer isso. Fechou todos os voos que vinham lotados, daqui para lá e de lá para cá. Nunca pegamos voo vazio. Não, os Estados Unidos e Canadá fecharam. De comum acordo a fronteira entre os dois países. A única coisa que está aberta é para coisas essenciais. De resto... De pessoa não passa. Você imagina o tanto de perda financeira que esses países estão tendo. Eles não brincariam com isso se não fosse algo sério. Várias empresas, tem uma lista de várias empresas que mudaram programação, que puseram as pessoas para home office em todos os lugares. Aqui no Canadá tá tudo parado. A BBTV dispensou todo mundo. Tá todo mundo trabalhando de casa, fazendo home office. A empresa... Eu trabalho por uma empresa aqui no Canadá, além do meu canal também, que chama Broadband TV. Ela dispensou todo mundo. Tá todo mundo em casa. Isso é sério. Como eu faria se eu estivesse no Brasil agora? Eu olharia o exemplo dos países nos quais essas coisas estão dando certo. Claro que a gente não pode olhar para exemplos que estão totalmente fora da nossa realidade, tipo a China, porque na China é um governo autoritário. O governo manda ficar em casa, tipo assim, prende você e sua família se bobear se você não ficar. Não dá para olhar esse exemplo, mas tem democracias que nem a do Brasil, sistemas políticos bem mais parecidos com o nosso, com a nossa realidade, tipo Coreia do Sul e Japão. Olha o que eles fizeram, como eles estão combatendo, como que eles estão tendo sucesso para fazer isso e tome um pouco dessas medidas, tome essas medidas para sua vida. A gente sabe que tem muita gente preocupada com o seu sustento.
é uma coisa que o governo deveria estar endereçando. Eu sei que eles liberaram algumas medidas de que famílias de autônomos ganhariam R$200. Eu sei que é muito pouco, mas eu acho que a forma de agir é cobrando mais do governo, sabe? É cobrando, é se manifestando, é dizendo, por favor, olha aqui, presta atenção. Não é ignorando o problema já está entre nós, o problema é real. Países muito mais ricos que os nossos estão sofrendo consequências drásticas. Se a gente não tiver determinado a guardar isolamento, a proteger as pessoas mais vulneráveis, o impacto no Brasil vai ser muito maior. Isso não é para você ficar desesperado, isso não é para te assustar, mas é para trazer para você a realidade e te provocar a tomar uma atitude de posicionamento, de ficar resguardado, de se isolar. Se você não tiver condição disso, se você é um autônomo, você, por favor, tome os cuidados de higiene necessários, lave suas mãos, fique atento, porque esse vírus vai entrar em contato com você, é inevitável. Se você, por exemplo, hoje as aulas na maioria dos lugares no Brasil estão suspensas, existe uma pressão para que elas voltem. Resista. Se você é um aluno, se você é um professor, se você é um aluno, procure o professor, porque geralmente essas pressões vêm da direção da faculdade, da parte que não tem contato com multidões. Se você é professor e aluno, entrem em acordo, conversem, porque é a saúde de vocês que está em risco. Mobilizem-se e exijam que as aulas ou sejam online, em que você possa assistir na sua casa, ou simplesmente suspenda as aulas para depois, quando isso passar, porque vai passar, esse estudo ser retomado lá na frente. Então, assim, gente, o que a gente quer trazer para vocês é uma mensagem de não acha que não vai chegar em você. E tem que deixar claro, a gente sabe que não sair de casa no Brasil é um luxo, é um privilégio. São poucas pessoas que têm um trabalho que nem o nosso que pode ser feito de casa. Isso é completamente um privilégio. Então, se você tem esse privilégio, se você tem esse luxo, faça uso dele. Não coloque mais gente em risco só porque você acha que a coisa não vai ser grave, que não precisa e coisa do tipo. Tem gente que vai precisar sair porque senão a pessoa não come, senão a pessoa não paga conta. E tem as equipes médicas que adorariam não estar saindo e ficar com a família delas, mas elas estão saindo por nossa causa. Gente, os médicos, os enfermeiros estão tendo uma rotina de guerra. É muito exaustivo, é muito cansaço e é muito difícil lidar com a quantidade de mortes que são esperadas. Então, por causa dessas pessoas que estão se doando, faça um sacrifício, fique em casa, sabe? Abra mão de algum ganho que você possa ter também, senão a situação vai ficar muito pior. Sabe, gente, se a gente não se preocupar com a nossa saúde, ninguém vai. Não é o governo que vai, não é o empresário que vai. É você que tem que cuidar da sua saúde, do seu futuro e da sua família. Então, assim, a crise vai vir. Não conte com ela não vindo, ela já está sobre nós. Ela já está aqui. Com menos pessoas vai ser muito mais difícil lidar com essa crise. A gente está isolado desde a terça-feira passada. Assim, a gente deixou de sair, a gente não vai mais à academia, a gente não vai ao supermercado, a gente tinha o hábito de jantar fora, almoçar fora, a gente não faz mais isso, a gente não pega transporte público. Eu tava com uma lista de lugares para ir, para voltar com o quadro do Estou com Sorte, a gente suspendeu, deixou pro próximo semestre. A gente saía também para comprar os insumos para os vídeos, vários produtos que a gente revisava, Gaga e tudo várias coisas, a gente saía para pesquisar e coisa do tipo. Então isso está representando uma perda financeira para nós também. A gente está abrindo mão de dinheiro, a gente está abrindo mão de produtividade, está abrindo mão de um monte de coisa que era importante para a gente, porque a gente sabe que quanto mais a gente transitar, mais risco a gente está oferecendo. Então a gente se resguardou. Nós não somos grupos de risco, nós não temos nenhuma vulnerabilidade de saúde, mas ainda assim a gente está fazendo a nossa parte aqui. Porque é isso que o governo do Canadá instruiu as pessoas a fazerem. O que a gente espera é que o governo brasileiro faça a mesma coisa também. Instrua as pessoas com base na ciência, com base no que a Organização Mundial de Saúde está preconizando para todo mundo. Eu não sei se isso está sendo feito e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo, para que vocês tenham mais uma informação, mais um toque. Se você tem o privilégio de se isolar, use desse privilégio, cuide dos seus idosos, faça isso, tá? Esse é o momento, sabe aquela reserva de dinheiro que você fez para um momento que precisasse, se você tem uma? Chegou o momento, agora. Esse é o momento, use isso agora. E se você não tem essa reserva, se você precisa sair, ajuda a gente a conscientizar as outras pessoas, porque eu sei que não é todo mundo que vai poder ficar em casa, mas você consegue espalhar essa mensagem para que você consiga
trabalhar tranquilo, entendeu? Isso diminui a sua chance de contágio, inclusive. Exato. Porque principalmente se você tiver pessoas vulneráveis na sua casa para as quais você pode trazer o vírus depois. Então, mesmo que você não possa ficar em casa, Lute para que as universidades fiquem fechadas, que as escolas fiquem fechadas, que os supermercados trabalhem em meio período, que os bancos trabalhem em meio período ou fiquem fechados, enfim. e a gente tem que falar, todo mundo vai falar, porque mas as pessoas precisam trabalhar, a economia precisa voltar a funcionar. Sim, eventualmente vai, mas não é no meio da onda que você quer que a onda acabe. Aliás, é no início da onda. Se você for contra ela, você vai tomar um caixote, sabe? E assim, os pesquisadores estão pesquisando remédios, já tem algumas boas notícias acontecendo. Segue o Átila aqui no YouTube, ele faz lives explicando, ele tá sempre informado, é a pessoa mais informada que a gente conhece. Vou deixar o link pro vídeo dele aqui, pro canal dele aqui. Segue ele lá, busca informações. Da nossa parte, fica apenas o apelo para você não achar que é pouca coisa. A gente quer você vivo, a gente quer você bem e com a sua família com você. A gente não quer perdas. E a gente sabe que se ele não cuidar, o cenário é ruim. Então, cuide. Cuide, por favor. É isso. Até mais.